나도 나네 아마 남에게 선물이야. 음. Vocês todos podem me ouvir? Recibi samji shwada sabji to. Ane. Eu gostaria de começar desejando a vocês saudações. Ya shui chimi. Da sonshui nima nina chuchi ba dike de yore. Hoje é o 11º dia nos nossos ensinamentos de verão, Marmon. Da sonshui chebegi kashoda kwa. Teje senado. Sonshui 제단으로 delta 연주 산에 하는 것이 그도 당보대 마도베 그도 니버디 시야용서 말해. 제자나 그도 Quando nós olhamos para a maneira como esse ensinamento está se desenrolando, basicamente nós apenas chegamos no primeiro concílio. Então, basicamente, nós não teremos tempo de chegar ao segundo concílio. E os ensinamentos, eles terminarão provavelmente com o final do primeiro concílio. E os ensinamentos, eles terminarão no dia 9, mas nós teremos um puja no dia 11. E a razão para isso é que eu preciso ainda de um pouco mais de tempo para preparar o texto para o puja no dia 11. Então é um pouco difícil para mim fazer os preparativos para os ensinamentos e também para o puja ao mesmo tempo. Então eu preciso me concentrar em apenas um deles, um de cada vez. Então primeiro eu vou me concentrar em me preparar para os ensinamentos, e então depois, com mais tempo livre, eu irei preparar o texto para o puja. Do contrário, é um pouco difícil. Então, nós não iremos mudar o dia dos ensinamentos, o dia do puja. E para os ensinamentos, eu irei até quando eu terminar de ensinar a respeito do primeiro concílio, do final do primeiro concílio. Então, nós pararemos os ensinamentos por aí. E no outro dia, nós falamos a respeito dos diferentes relatos do primeiro concílio, no Kanjur e Tenjur. Eu dividi em 2 grupos. Basicamente, há uma maneira de descrever e uma segunda maneira de descrever. E a primeira maneira nós terminamos já de falar a respeito da primeira. E apenas para concluir essa abordagem da primeira forma de explicar o primeiro concílio, como eu mencionei no outro dia, primeiramente o Ananda, ele recebeu o ensinamento do Chana Dharma, do Bhikshu Chana, e também falamos a respeito de como o Chana foi domado e como Ananda, como ofereceram mantos de Dharma ao Ananda. Então, esse domando Chana é o último relato do primeiro concílio. E aqui o erudito indiano S.R. Goyal, ele diz que um dos pontos mais importantes do primeiro concílio com relação ao cocheiro do Buda, o Chana. Então, ele é o cocheiro que levou o Buda quando ele saiu do palácio. Aquele que estava dirigindo a carruagem, conduzindo a carruagem era o Chana. E se nós, traduzindo isso para o tibetano é Dumpa, mas em Pali é Chana.
E ele era, na verdade, uma pessoa muito difícil. Ele sempre estava criando dificuldades para Sangha. Então, após o Buda passar para Nirvana, ele recebeu uma punição mais alta que havia, que era a punição Brahma. Eles chamavam de punição Brahma. E eles decidiram que o Chana, ele tinha que receber essa penalidade Brahma. E a razão para isso é que depois dele ter se tornado, mesmo depois de ter se tornado um bhikshu, ele realmente tinha uma personalidade muito difícil. E ele entrava em conflitos com todos os membros da Sangha e ele era extremamente orgulhoso. Então, por essa razão, era necessário que ele fosse punido com essa pena mais alta, que era a pena de Brahma. Então, após essa pena Brahma, ou essa pena mais alta que foi imposta no Chana, o que aconteceu é que não era permitido para ele que ele participasse de nenhuma atividade da Sangha ou de nenhum programa da Sangha. Então, essa pena muito severa, ela foi imposta ao Chana, e ele reconheceu as suas falhas, confessou as falhas, e no fim, ele realmente alcançou o estado de Arhati. E o S.R. Goyal, ele diz que esse é um dos resultados mais elevados do primeiro concílio, um dos resultados mais importantes. E quando nós olhamos para esse tópico do Chana, a maneira como isso aparece nas traduções tibetanas da Mula Sarvastivada é mencionado nos pontos refinados da disciplina, é que quando o Buda estava próximo de adentrar para Nirvana, o Ananda disse, o venerável Chana, ele realmente tem uma personalidade ruim, ele se comporta mal, ele é muito irritado, muito zangado, e ele abusa dos bhikshus. Então, e após o Bhagavan falecer, o que nós devemos fazer? Né? O Ananda perguntando ao Buda. E então o Buda respondeu ao Ananda: depois que eu passar para o Parinirvana, castigue o Bhikshu Chana com a penalidade Brahma, que significa a penalidade mais alta. E uma vez que ele for punido dessa forma, ele terá desgosto do mundo. E nós temos que fazer ele se sentir triste. E após ele se sentir triste, desgostoso com o mundo, faça com que ele receba instruções do mestre Katyayana. Então o Buda pediu para Katyayana dar instruções a ele. É isso que está escrito na tradução tibetana. Porém, na tradução chinesa do mesmo texto, Pontos Refinados da Disciplina, diz quase a mesma coisa, mas não fala que ele deveria receber instruções de Katyayana. É falado que ele deveria receber a penalidade Brahma, e uma vez que ele fosse punido, então ele poderia ter a permissão de retornar para a Sangha, da mesma forma que ele fazia parte antes. Mas no Mula Sarvastivada Vinaya, não explica claramente como Chana foi realmente punido. Então, a seguir, eu gostaria de falar como isso está descrito no Vinaya de 5 partes da escola Mahashasaka. E eu também explicarei no Kandaka da tradição Theravada. Então, eu descreverei as histórias nessas 2 fontes sobre como o Ananda domou o Bhikshu Chana.
Então, primeiro, eu vou expor como isso foi escrito, como isso está descrito no Vinaya em 5 partes da escola Mahashastra. Então, em Kaushambi, Índia, havia esse Bhikshu, Chana, ele morava nesse local, e ele sempre ficava muito zangado com a Sangha. Ele estava sempre criando problemas, e ele estava sempre abusando das pessoas da Sangha. E porque ele ficava tão irritado com os outros membros da Sangha, a comunidade não estava conseguindo viver em paz. E após um retiro das chuvas ter terminado, um dos bhikshus, ele foi até Mahakashyapa e ele disse, esse Bhikshu Chana, ele não nos permite prosseguir com a Sangha. Ele sempre está causando problemas, e ele relatou os eventos claramente. E o Mahakashyapa, ele ouviu isso, ouviu todos esses relatos, e ele imediatamente chamou Ananda, porque todos os grandes problemas eles recorriam ao Ananda. Se tinha um problema, uma grande dificuldade, era sempre ao Ananda que eles recorriam. Então, o Mahakashyapa, ele chama Ananda, e ele diz, vá a Kaushambi, e quando você chegar lá, você deve punir esse Bhikshu Chana com as palavras do Buda, as palavras do Sangha e a pena Brahma. E então Ananda aceitou a responsabilidade dessa tarefa dada pelo Mahakashyapa, e ele partiu então também com 500 bhikshus. Se de fato eram exatamente 500 bhikshus, nós não podemos saber, mas de qualquer forma ele partiu com um grupo de bhikshus. E quando o Bhikshu Chana, ele soube que o Ananda, ele estava vindo com os 500 bhikshus, ele imediatamente saiu para receber o Ananda. E ele disse, então, por que você veio até aqui, Ananda? Você não veio dificultar as coisas para mim, certo? E o Ananda respondeu, não, eu vim aqui para ajudá-lo. E o Chana então perguntou, como você irá me ajudar? E o Ananda disse, o Buda me instruiu e a Sangha me instruiu, e então eu irei te punir com a pena Brahma, a penalidade Brahma. E o Chana nunca ouviu não sabia o que era isso. Então ele disse, o que é essa penalidade Brahma? O que você quer dizer com penalidade Brahma? E o Ananda então respondeu, a penalidade Brahma é algo muito severo. Uma vez que você é punido com a penalidade Brahma, seja um bhikshu, bhikshuni, ou um homem ou mulher leigo, todos eles terão que cortar qualquer tipo de relação com você. Eles não serão permitidos nem de dirigir a palavra a você. Eles não podem mais falar com você. E então essa penalidade, onde nenhum membro da Sangha ou leigo são proibidos de falar com você, isso é chamado de penalidade Brahma. E então Chana, ele ficou completamente assustado com isso, ele até caiu no chão. E então ele disse ao Ananda, essa penalidade tão severa não seria a mesma coisa que me matar? Se ninguém vai poder falar comigo mais, então é a mesma coisa que eu vou me matar. Ele disse isso, então, Ananda. E o Ananda, então, respondeu, não se preocupe. O Buda me disse no passado que você alcançaria a realização. Então, o Buda, ele fez essa predição. Então, não se preocupe, levante e eu ensinarei o Dharma a você. Então, o Chanda se levantou e o Ananda ensinou o Dharma a ele. E o Ananda ensinou muitos ensinamentos maravilhosos do Dharma para o Chana. E ele ensinou ao Chana o que era virtude, o que não é virtude, como ele deveria se liberar dos obscurecimentos.
E quando ele ensinou isso, o Bhikshu Chana, ele alcançou o estado de Arhat. Então, é assim que está descrito no Vinaya em 5 partes. Agora, de acordo com o Kantaka da tradição Theravada, os relatos da vida de Chana são um pouco mais elaborados do que no Vinaya de 5 partes. Ele é um relato um pouco mais longo. Então, naquela época, essa é uma outra maneira de descrever esse mesmo evento. Então, nesse momento que o Ananda teria dito aos bhikshus mais velhos, ele disse, antes de Buda passar para o Parinirvana, ele me disse, Ananda, eu irei passar para o Nirvana, e uma vez que eu passei para o Nirvana, a Sangha deve se reunir e impor a penalidade Brahma a Chana. E então ele informou a Sangha a respeito disso, e os anciões eles responderam, dizendo, eles nunca tinham ouvido falar também dessa penalidade. Eles perguntaram, amigo Ananda, qual é a finalidade da penalidade de Brahma? O que é essa penalidade de Brahma? Você perguntou ao Buda o quê? E ele diz, eu perguntei ao Buda. E quando eu perguntei ao Buda, o Buda respondeu, a penalidade Brahma é que quando Chana falar com os bhikshus não podem responder de forma alguma ao Chana, eles não podem falar com o Chana. Eles não podem admoestá-lo, eles não podem ter nenhum tipo de interação com ele. Isso é o chamado de penalidade Brahma. E isso foi o que Chana respondeu aos anciões. E quando ele disse isso, os anciões, então, eles responderam, se é dessa forma, Ananda, então você deve ir e impor realmente a penalidade Brahma ao Chana. E provavelmente eles estavam todos com medo disso, porque era uma punição muito severa, e eles pensaram, nós não podemos fazer isso, é melhor que você vá. Se o Buda disse que você deve impor a penalidade Brahma Chana, então você deve ir. Você deve ir impor essa penalidade. Então o que Ananda respondeu, grandes veneráveis, por favor, me ouçam, como eu posso impor essa penalidade Brahma ao Chana? Ele é completamente obstinado, uma personalidade tão forte. Se eu falar isso a ele, então o perigo que ele vai até me bater, ele vai me agredir. Então os anciões responderam com isso. Bem, amigo Ananda, você está certo. Talvez nós poderemos enviar alguns bhikshus junto de você. E foi isso que eles disseram e o Ananda concordou. Sim, ele aceitou. Então, ele não poderia ir sozinho, ele tinha que levar um grupo de bhikshus, porque o Chanda, ele era tão mal-humorado que o Chana poderia realmente bater no Ananda. Então, se ele tivesse um grupo de bhikshus, 500 bhikshus junto com eles, então não seria tão perigoso. E 500, bem, eles sempre dizem 500 bhikshus, mas e há 2 concílios, um com 500 bhikshus e outro com 120. Mas sempre que há um número, é dito que são 500 bhikshus. E sempre que falamos da Sangha, uma Sangha de 500 bhikshus, a grande Sangha de 500 bhikshus. Eu acredito que na Índia eles não conheciam nenhum outro número, além de 500 eu acredito que esses números são representativos. Eu não acho que eles são o número exato das pessoas. É apenas um número representativo, um número grande de bhikshus, de pessoas. Mas, de toda forma, o Ananda e os 500 bhikshus, eles foram para Kaushambi. Eles foram de barco até Kaushambi.
Então, eles desembarcaram nesse reino onde havia o rei Udayana. E há diversos relatos a respeito desse rei. E então o Udayana ele tinha um parque e eles foram até esse parque. E o Ananda ele sentou perto de uma árvore. E nesse momento o rei Udayana ele tinha algumas senhoras serviçais que estavam com ele no parque. E isso foi no mesmo momento que o Ananda chegou ao parque. E então essas senhoras disseram, ouvimos dizer que o nosso professor Ananda está agora sentado debaixo de uma árvore neste parque. Então todas elas foram até o rei Udayana e elas falaram, grande rei, nosso professor Ananda está sentado debaixo de uma árvore perto do parque. Nós ouvimos que ele está sentado por aqui. Então, nós realmente gostaríamos de ver o Ananda. Nós podemos ir? Então, eles pediram permissão. E o rei disse, claro, está bem, vocês podem ir ver o Ananda. E então, todas essas serviçais foram ver o Ananda, elas se prostraram ao Ananda. E elas sentaram, todas se sentaram ao lado do Ananda, e o Ananda ensinou o Dharma. Ele deu-lhes alguns conselhos, as inspirou, e elas ficaram todas encantadas. Elas ficaram maravilhadas. E por elas estarem tão maravilhadas, então todas elas se juntaram, ofereceram a Ananda 500 pedaços de tecido para que ele fizesse mantos de Dharma. E eu não sei exatamente como elas foram capazes de fazer isso, mas de repente elas tinham 500 tecidos para oferecer ao Ananda. Provavelmente, novamente, porque havia 500 bhikshus. Então elas estavam completamente encantadas e elas se prostraram ao Ananda, fizeram circunvalações ao redor de Ananda. E então, posteriormente, elas retornaram ao palácio onde ficava o rei Udayana. E o rei Udayana, ele viu essas senhoras retornando à distância, e quando elas chegaram perto, eles perguntaram, vocês realmente conseguiram ver o mendicante Ananda? E as senhoras responderam, sim, grande rei, nós vimos o Ananda. E o rei disse, e o que vocês deram de presente ao mendicante Ananda? Então elas responderam, grande rei, nós demos ao venerável Ananda 500 pedaços de tecido. E quando o rei, ele ouviu isso, ele estava um pouco chateado, ele ficou nervoso, na verdade. E ele repreendeu as senhoras, dizendo, o que esse mendicante Ananda fará com tantos tecidos? Ele é um mendicante, certo? Ele é um mendigo. Ele é, por acaso, um vendedor de tecidos? Para que ele precisará de tantos tecidos? Ele vai vender? Ele irá abrir uma loja? Ele vai fazer uma nova loja de tecidos? O que ele vai fazer com tudo isso? Então, ele criticou as senhoras por isso. Ele repreendeu elas e ele estava realmente infeliz com isso e pensando, por que o Ananda precisa de todos esses tecidos? O que ele fará com isso? Então ele decidiu ir ver Ananda. Então os dois se encontraram. Então ele prestou respeito, eles tiveram uma conversa a respeito do Dharma. E eles falaram a respeito de alguns tópicos alegres e algumas coisas que inspiram bons sentimentos, tiveram uma conversa agradável e respeitosa. E porque ele era um rei, ele não falou imediatamente o que você fará com todos esses tecidos. Isso seria uma coisa imprópria de se dizer. Então, eles tiveram alguma conversa informal e o rei demonstrou algum respeito ao Ananda. Mas, após algum tempo, o rei foi direto ao ponto. Ele disse, Ananda,
as minhas serviçais, elas vieram até aqui. E quando ele perguntou isso, Ananda disse, grande rei, sim, sim, suas serviçais, elas vieram até aqui. Então, o rei tinha que ir devagar. E ele perguntou, e Ananda, elas te deram algum presente? Elas te ofereceram algo? E o Ananda respondeu, sim, elas me deram 500 pedaços de tecido. E o rei imediatamente falou, venerável Ananda, e o que você irá fazer com tantos tecidos? Por que você aceitou? Por que você fará com tantos tecidos? Bem, o Ananda respondeu, bem, grande rei, eu irei pegar todos esses tecidos, os bhikshus, todos os bhikshus, eles estão com as suas vestes muito velhas, então eu irei compartilhar esse tecido com eles e vou oferecer como novas vestes para os bhikshus. E o Ananda pensou, ele era uma pessoa mesquinha, e ele falou, mas se você fará isso, o que eles farão com as suas vestes antigas? Se eles vão receber novos mantos, o que eles farão com os antigos? Então Ananda respondeu, grande rei, eles transformarão como em mantas para suas camas. E aí o rei perguntou, mas então o que eles farão com as suas antigas mantas das camas? E ele disse, eles usarão essas mantas como capas para seus colchões. Então o rei perguntou, mas então o que eles farão com essas capas velhas? E ele falou, elas serão feitas de tapetes. E ele perguntou, mas esses tapetes, quando os tapetes envelhecem, para que eles usarão? Ele falou, nós iremos usar então como toalhas para secar os pés. E quando essas toalhas ficarem velhas, para que elas servirão? Como elas serão usadas? Nós usaremos como panos de pó. Nós iremos limpar com esses trapos. E quando esses trapos ficarem velhos, então o que você fará? O que vocês farão com esses trapos? Ele disse, então nós vamos cortar todos em pequenos pedaços, misturá-los com lama e vamos usar isso para fazer como um revestimento no chão ou nos alojamentos e assim por diante. E então o rei, o Dayana, ele fez uma questão atrás da outra e no fim o que ele entendeu é que esses filhos do Shakya, esses mendicantes Shakya, eles realmente usam bem as coisas. Eles não ficam apenas desperdiçando e apenas jogam fora as coisas. Eles realmente usam as coisas para que elas precisam ser usadas. E então o rei Udiyana, ele se sentiu muito inspirado. E então ele ofereceu mais 500 panos, mais 500 tecidos ao Ananda. E então o Ananda acabou recebendo 1000 tecidos. Então essa é a história da qual o Ananda recebeu 1000 tecidos ou 1000 vestes. E a razão para explicar essa história dessas senhoras fazendo essa oferenda de tecidos ou de mantos é porque agora, no momento onde nós precisamos preservar o meio ambiente, nós temos muitas coisas as quais nós precisamos usar. Há muitas coisas diferentes que nós usamos nas nossas vidas, de acordo com o nosso estilo de vida. E será que nós precisamos mesmo de tantas coisas? Há coisas que nós realmente não precisamos, nós podemos viver sem elas, mas devido à publicidade, nós pensamos, eu preciso disso, eu preciso aquilo, então nós acabamos comprando diversas coisas, e nós acumulamos muitas coisas, nós nos cercamos de muitas coisas. Algumas vezes nós nem percebemos, mas algumas vezes quando você precisa se mudar de uma casa para outra, e então você pensa, como eu comprei tanta coisa, como eu acumulei tantas coisas?
E então você percebe quantas coisas você tem isso. Te dá uma dor de cabeça, uma grande dor de cabeça. Então, basicamente, quando nós olhamos para esse relato, os mendicantes Shakyas, qual tipo, o estilo de vida que eles levavam, e como eles faziam uso, um bom uso de todas as coisas que eles tinham, como eles faziam um uso necessário de cada uma dessas coisas, como eles não desperdiçavam as coisas, nós podemos aprender algo. E, particularmente, é algo que nós precisamos compreender para preservar o meio ambiente nos dias de hoje. Mas, em todo caso, após as senhoras oferecerem os tecidos ou os mantos ao Ananda, o Ananda e os 500 bhikshus, eles continuaram. E eles chegaram até um monastério, continuaram a sua jornada e chegaram num monastério chamado Gosita Arama. Então, ele pertencia a um chefe de família chamado Gosita. E quando Ananda chegou nesse local, havia um trono no monastério que havia sido preparado para ele. Provavelmente não era algo muito grande, era como uma almofada. E ele sentou nessa almofada que estava preparada para ele. E o Bhikshu Chana, ou Chanda, ele também veio até Ananda. E primeiro ele se prostrou para Ananda, e então ele sentou do outro lado. Então o Chana, ele estava servindo como um atendente no Palácio Shakya. Ele não prestava respeito a nenhuma outra pessoa, mas ele estava respeitando o Ananda. E uma das razões mas em todo caso, o que o Ananda disse ao Chana foi: amigo Chana, a Sana irá impor a penalidade Brahma em você. Então, o Chana perguntou: mas o que é essa penalidade Brahma? Ele também aqui não havia ouvido a respeito dessa penalidade. E ele não tinha a menor ideia do que era essa penalidade. Então, Ananda respondeu: amigo Chana, a penalidade Brahma significa que quando você quiser conversar com outros bhikshus, os bhikshus, eles não terão permissão para falar com você. Eles não poderão te aconselhar, te dar qualquer orientação, direção. E quando o Bhikshu Chana, ele ouviu essas palavras, ele disse: bem, venerável Ananda, se os bhikshus não falarão comigo, não me aconselharem, ou não me orientarem, isso não é o mesmo que me matar? Ele estava realmente muito triste, e como se contorcendo no chão, ele não conseguia nem se levantar. Ele estava realmente com muito sofrimento. Então, resumindo, depois do Ananda ter imposto a penalidade Brahma ao Chana, e não era apenas os bhikshus ou bhikshunis que não podiam falar com ele, as pessoas leigas também. Então, depois da penalidade Brahma ter sido imposta, todos os seguidores do Buda não podiam mais prestar nenhuma atenção ao Chana, não podiam dar nenhuma atenção a ele. Isso foi muito difícil. Mas, gradualmente, ele conseguiu desenvolver uma certa consciência e um certo senso de prioridade. E ele sentiu um certo arrependimento. E ele deu nascimento a um grande zelo, diligência. E então, em pouco tempo, o venerável Chana, ele atingiu a culminação da conduta, e ele atingiu o resultado. Naquela mesma vida, ele atingiu o estado de Arhat nessa mesma vida. Ele praticou, ele alcançou a liberação da sua mente e ele alcançou o estado de Arhat. Então, quando Chanda ele alcançou o estado de Arhat, ele foi até o Ananda. E ele disse ao Ananda: venerável Ananda,
Será que agora é possível me liberar dessa penalidade Brahma? Porque quando você está sob a penalidade Brahma, todos te ignoram, certo? Então essa é a dificuldade. Então agora que eu alcancei o estado de Arahata, eu posso não ter essa penalidade imposta a mim? E Ananda disse, amigo Chena, desde que você alcançou o estado de Arhat, a penalidade Brahma, ela automaticamente foi removida, ela foi liberada também. Então, agora você pode continuar interagindo e se comunicando com os bhikshus como você fazia antes. Então, essa é a história do Bhikshu Chana. Então, resumindo o que é dito no Kantaka Theravada, nos pontos refinados da disciplina, é que nesse concílio sobre o Vinaya não havia nenhum a mais, nenhum a menos que 500 bhikshus. E por essa razão, o conselho sobre o Vinaya é chamado do concílio dos 500. E a seguir também no Theravada Kantaka, há um relato inverso, e já que eles estão inversos, não é algo tão fácil de dizer. E agora nós teremos 30 minutos de pausa e depois voltaremos aos ensinamentos. 다 시험이야. 아주 그것도 담비고 거래야 가된 수업지 나올래야 시수 미러에 왜난다 시수 담보디 시수며 왕도 땅에 다시 주인이 Agora, dentre os diferentes relatos que são dados a respeito do primeiro concílio, eu falei a respeito do primeiro relato, agora eu irei começar o segundo relato. Agora, o segundo relato é aquele que primariamente vem do grande comentário acerca dos 5.000, dos 100.000. E o que eu tenho discutido nos últimos dias é o primeiro relato do primeiro concílio. Então, esse foi o primeiro relato em relação aos eventos, mas como eu disse, há dois diferentes relatos. E é algo que eu escolhi especificamente para esses ensinamentos Magnon. Eu escolhi esses dois relatos. Se nós dizemos que essas duas tradições, isso na verdade é um mau entendimento. E o relato a respeito do primeiro concílio é encontrado nas diferentes escolas. Por exemplo, é encontrado no Dharmagupta, no Vinaya de 4 partes, no Vinaya o Vinaya de 4 partes da escola Dharmagupta como base, e também os pontos refinados do Vinaya, da Mahashastra School, e também no Kantaka da escola Theravada. Então, esses são todos suplementos. E a minha esperança é que, explicando isso, nós teremos uma ideia geral a respeito do primeiro concílio, conforme descrito na literatura do Vinaya. E agora, em termos dos veículos maiores e os veículos fundamentais, esses são os relatos vindos dos Shravakas, do veículo fundamental. E agora eu falarei a respeito do segundo relato, a respeito do primeiro concílio.
E isso principalmente vem do grande comentário dos 100 mil. Então, isso é o que é encontrado na literatura mahayana. Então, no geral, esse grande comentário dos 100 mil, esse comentário ele foi traduzido para o chinês no século IV. E foi traduzido por um tradutor chamado Chotse. Ele era da área que atualmente é Xinjiang. E esse era um dos grandes reinos da China. E o nome do local era Chotse, na verdade. E ele foi traduzido pelo tradutor Kumaradiva, que foi um tradutor muito importante na China. E comparando a tradução tibetana, ele tinha um status semelhante ao Vairochana. Nós temos as histórias de vida de Vairochana. E muitas das histórias são muito semelhantes às histórias de Kumaradiva. Muitas vezes eu me pergunto se as histórias de Kumaradiva teve alguma influência nas histórias de vida de Berotsana. Berotsana era um tradutor tibetano muito conhecido, muito renomado. E da mesma forma, na tradição chinesa, o Kumaradiva também é um dos tradutores mais famosos, mais renomados. Mas, em todo caso, esse grande comentário dos 100 mil é um comentário no Prajnaparamita em 100 mil versos. E nós não temos essa tradução no tibetano. E é dito que foi escrito pelo Nagarjuna. E há algumas questões, algumas dúvidas se realmente foi composto pelo Nagarjuna, mas a maioria das pessoas elas aceitam que foi escrito por ele. E então agora eu irei falar do primeiro concílio, de acordo com como ele está descrito nesse texto. Então, a maneira como está descrito no comentário dos 100 mil, se nós dividirmos em sessões, primeiro nós falaremos sobre o Parinirvana do Buda, o segundo é os deuses se prostraram para Mahakashyapa, então Kashyapa reúne os arhats, e então a razão pela qual deveria haver 1000 bhikshus. E a seguir, realizando o concílio em Rajagriha, e o último são as acusações das falhas de Ananda. Então, o primeiro desses tópicos é o Parinirvana do Buda. E o que é dito no grande comentário dos 100 mil? Ele escreve que se tomarmos o relato do Sutra da recitação do Dharma, o Dharma Samgiti Sutra, então, na época em que o Buda passou para o Parinirvana, a Terra ela tremeu 6 vezes. E quando nós falamos da Terra tremendo 6 vezes, fala de um tremor e um chacoalhão. Há 6 aspectos diferentes, há 6 formas diferentes que a Terra tremeu, que fez a Terra tremer. Então, nós falamos essas 6 formas de que a Terra chacoalhou, que a Terra tremeu. Mas, em todo caso, a Terra tremeu 6 vezes. E esses terremotos, eles não causaram nenhum mal aos seres sencientes.
E também a história de quando o Buda alcançou a realização. E os rios, eles geralmente, eles fluem para baixo, certo? Mas eles mudaram de direção, eles estavam fluindo para cima, para as montanhas. E nesse momento também soprou um vento muito forte. E esses são todos sinais que ocorreram. E então nuvens escuras também se juntaram de todas as direções e havia relâmpagos brilhantes e trovões que retumbaram. E também uma forte chuva de granizo caiu. E meteoros foram vistos caindo do céu. E esses meteoros, é dito que esses meteoros caíram em todas as direções. E leões e outras feras carnívoras, todas elas rugiram nesse momento. E os deuses humanos, eles estavam todos em um grande lamento. E todos os deuses humanos disseram nesse momento. Aí, um piscar de olhos, o Buda passou para o Nirvana. Ele passou o Nirvana muito rapidamente. Os olhos do mundo foram cegados. Então, eles estavam em luto e realmente atormentados. E naquele momento, todas as plantas, as ervas medicinais, flores e pétalas, instantaneamente elas se quebraram. Todas elas se partiram. E todas as grandes montanhas do mundo, elas desmoronaram. E as ondas, não havia sempre ondas, grandes ondas, mas nessa época, continuamente, nesse momento, continuamente, as ondas ficaram muito grandes. E a Terra, continuamente, ela tremia e se quebrava. E nuvens escuras se juntaram das 4 direções. Então, realmente, essa situação tornou-se muito assustadora. E todos os lagos e nascentes e rios, todas as águas da terra, todas elas fervilhavam. E mesmo elas sendo claras, todas elas se tornaram turvas, sujas. E resumidamente, até todos os deuses humanos, eles estavam completamente avançados. E as pessoas também que viajavam nas estradas, elas foram atingidas por uma dor muito forte, elas estavam incapazes de falar. E elas não sabiam o que fazer. Aqueles que alcançaram o estado de Arhat, do não mais aprender, eles pensavam consigo mesmo, todos os fenômenos são impermanentes, então o Buda também teve que passar ao Parinirvana. Mas, e de toda forma, os deuses humanos, Yakshas, Rakshasas, Gandharvas, Garudas, Nagas, todos sentiram uma grande tristeza, um grande pesar. E naquele momento, os grandes arhats que haviam sido liberados do nascimento, envelhecimento, doença e morte, eles pensaram algo. Há um verso aqui que eu não posso realmente traduzir exatamente, mas fazendo uma tradução, uma tradução rapidamente, eles disseram, nós atravessamos os rios dos desejos, que é difícil para os seres se liberarem. Nós somos livres do nascimento, envelhecimento, doença e morte, mas nós ainda temos os agregados, Então, isso é como estar preso em uma jaula com diferentes venenos. E se você está preso em uma caverna com cobras peçonhentas, isso era assustador. Então, contanto que eles tivessem esse corpo ainda com os agregados, eles estariam presos. Então, todos os arhats pensaram que nós iremos passar para o Parinirvana sem deixar vestígios hoje. Então, todos os arhats, eles foram para retiros nas montanhas, nas florestas, nas margens de rios, vales. E eles abandonaram essa vida e realmente passaram para o Nirvana. E ao mesmo momento que o Buda faleceu, muitos arhats, então, também passaram para o Parinirvana.
E alguns arhats, eles voaram para o céu. Alguns levitaram. E eles voaram como cisnes. E eles também exibiram muitos milagres. E eles fizeram essa exibição fazendo essa exibição de milagres, eles inspiraram fé em muitos seres sencientes. E depois de ter feito essa exibição de milagres, eles faleceram e adentraram a Nirvana. Então, nesse momento, os deuses das 6 classes, até os deuses do reino da forma, eles viram tantos arhats que abriram mão dessa vida e passaram para o Parinirvana, e o pensamento que eles tiveram nesse momento, depois do Buda passar para o Parinirvana, então todos os alunos que alcançaram a liberação também passaram para o Nirvana. Então, os errantes de agora, eles são acometidos por várias doenças de desejo, ódio e ilusão. Eles estão doentes com diferentes doenças. E os mestres espirituais e anciões, eles são como médicos que gradualmente estão se indo. E então, no futuro, não haverá mais médicos que possam curar esses doentes. E nós não estamos falando de médicos normais, nós estamos falando de médicos que podem curar o desejo, ódio e ilusão. Então, era como se todos os alunos eram como um lótus, crescendo do oceano de Prajna, sem limites, e tivessem murchado e decaído. E as nuvens do Dharma, elas se dissipavam. E o grande elefante de Prajna também faleceu. E então todos os filhotes de elefantes, que eram os discípulos, quando o Buda faleceu, então eles também desapareceram. E assim o mundo ele seria destituído de Prajna. Era como se não tivesse mais uma lâmpada que pudesse acender a luz da sabedoria. Eles tinham esse tipo de pensamento. Então é isso que eles pensaram no momento, o que eles disseram no momento que o Buda passou para o Parinirvana. E eles no reino da forma, eles não falam muito, eles estão sempre repousando nesse grande samadhi. Então, todos os deuses do reino dos desejos, eles ficaram muito preocupados. Eles pensaram, não há ninguém mais que possa mostrar o caminho. Então, todos eles foram ao Mahakashyapa, eles se prostraram ao Mahakashyapa e eles recitaram os seguintes versos. O sentido desse verso é como um louvor ao Mahakashyapa. Você viveu muito, você é um indivíduo que desistiu do desejo, raiva e orgulho. O seu corpo é da cor de ouro do rio Jambu, como eu disse no outro dia. Eu mencionei que o Kashyapa, ele tinha uma cor dourada. E se nós olhássemos para o corpo de Kashyapa, o corpo dele, o rosto dele era muito bonito. Os seus olhos eram como 2 lótus imaculados. Ele era muito bonito. Então eles louvaram Kashyapa. E depois de louvar Mahakashyapa, eles disseram, grande venerável Kashyapa,
Você sabe o que aconteceu? É uma situação horrível. O navio do Dharma está afundando. É como se fosse um navio do Dharma e ele está com uma goteira e está afundando no oceano. A cidade do Dharma está colapsando. E o oceano do Dharma está secando. A bandeira do Dharma está sendo rebaixada. A lâmpada do Dharma está se apagando e o professor do Dharma partiu para longe. Então, as pessoas que praticam o Dharma, elas estão se tornando cada vez em menor número. E pessoas más se tornam cada vez mais poderosas. Então, agora é apropriado para você, com amor, bondade e compaixão, estabelecer ou plantar o verdadeiro Dharma, para que ele permaneça estável. Então, esse é o pedido que os deuses fizeram. E naquele momento, o pensamento de Mahakashyapa era como um grande oceano. Um oceano não tem muito movimento, certo? Como um pequeno copo de água, ele se move muito, mas o grande oceano, ele fica imaculado, imóvel, pacífico. E todos os deuses, eles estavam extremamente preocupados que essa situação horrível, há um perigo muito grande com relação a isso. E o Mahakashyapa, então, como um grande oceano, ele não se moveu muito e ele não falou nada. E depois de um longo tempo, ele respondeu: como você diz, em breve neste mundo não haverá mais nenhuma prajna, não haverá mais sabedoria. O mundo será preenchido com uma ilusão ignorante. E as pessoas serão incapazes de distinguir o que é para ser adotado e o que era para ser rejeitado, o que é apropriado e o que é impróprio. E dessa forma, então, o Kashyapa, ele não disse especificamente que ele iria estabelecer as bases para o Dharma, mas, na verdade, mesmo não dizendo nada, ele aceitou o pedido dos deuses. Então, os deuses, eles se prostraram aos pés de Mahakashyapa e então retornaram aos seus reinos. Mas, em todo caso, é um relato a respeito do Buda, como que ele passou para o Parinirvana, os Arhatis, e eles, então, requisitaram que algo deveria ser feito. Do contrário, os ensinamentos do Buda desapareceriam. O terceiro ponto é o Mahakashyapa reunindo os Arhats. E a maneira como está descrito no grande comentário não é o mesmo que o relato que está no Vinaya, porque a literatura Vinaya, ela primariamente está ensinando os eventos que ocorreram de acordo com uma percepção comum, de uma percepção dos seres ordinários. E agora, nos relatos Mahayana, eles falam de acordo com os deuses e nagas e assim por diante. Mas, em todo caso, o que aconteceu é que o Kashyapa, ele reuniu todos os Arhats e o Mahakashyapa pensou: os deuses fizeram um pedido de uma forma tão intensa. Então, o que eu posso fazer para que esses ensinamentos, que são tão difíceis de obter, mesmo após 3 incontáveis éons, para que eles possam permanecer? Então, ele se perguntou a respeito disso. E então, ele continuou pensando: eu acho que eu acredito que os ensinamentos devem permanecer por muito tempo. Devemos compilar os sutras Abhidharma e Vinaya. Basicamente, nós precisamos compilar todos os ensinamentos que o Buda deu nesses 3 diferentes cestos do Dharma. Então, se nós pudermos compilar os ensinamentos do Buda nesses 3 cestos,
só então os ensinamentos poderão permanecer por um longo tempo. E a razão para isso é que, do contrário, se todos os ensinamentos eles não forem compilados, eles se espalharão e eles serão contados de formas diferentes e algumas pessoas falarão de acordo com Dharma, outras pessoas de acordo com Dabhidharma, outras pessoas de acordo com Vinaya, e eles ficarão dispersados. Então, para que isso não aconteça e para que os ensinamentos do Buda não desapareçam, então é muito semelhante nesse tempo. Todos os dharmas eles foram ensinados para diferentes indivíduos e todos eles se juntaram e compilaram, e isso foi chamado de primeiro concílio. Resumindo, é somente no intuito que as 3 cestas, é somente devido às 3 cestas terem sido compiladas que os ensinamentos do Buda puderam permanecer. E então é algo que as pessoas podem falar, isso são os ensinamentos do Buda. E então os ensinamentos duraram por diversas vidas, devido à grande compaixão e bondade pelos seres sencientes. E por isso, por essa razão, o Buda passou por muitas dificuldades e esforços. E então ele descobriu o verdadeiro Dharma para alcançar apenas uma palavra. Então ele realizou o Dharma após passar por muitas dificuldades e esforços. E esse é o Dharma que o Buda compilou, completamente ignorando as dificuldades. E então, pensando nisso, Mahakāshyapa ele foi até o topo do Monte Meru. E nos monastérios nós temos um Gandhi. Quando nós fazemos o Sojong, nós temos o Gandhi, certo? Então ele tinha esse Gandhi feito de cobre, com batedor de cobre, e ele falou esse verso: discípulos do Buda, por favor, me ouçam. Se todos vocês sentem gratidão ao Buda pelos seus ensinamentos, hoje, para lembrar da bondade do Buda, não passe para o Nirvana. E particularmente ele estava falando com os Arhats. Porque se os Arhats quisessem passar para o Nirvana imediatamente, eles poderiam. Então ele falou isso primeiro, e naquele momento, o som do Mahakāshyapa batendo no gongo, ou no Gandhi, ele encheu todo o reino dos 3.000. Esse som preencheu todo o universo, todos ouviram esse som. Provavelmente não todos os seres sencientes, mas todas as pessoas que tinham clarividência e poderes milagrosos. Então, todos esses estudantes que tinham poderes milagrosos, eles se reuniram, eles usaram seus poderes milagrosos e todos eles se reuniram ao redor de Mahakāshyapa. Então, naquela época, todos os bhikshus se reuniram e ele disse que os ensinamentos estavam desaparecendo e que apenas devido ao amor por seres sencientes é que o Buda ensinou o Dharma. E ele passou por tantas dificuldades por esse Dharma, e se isso desaparecesse, isso não seria bom. E o Buda ensinou o Dharma. Então, aqueles alunos que sabem o Dharma, aqueles alunos que podem recitar o Dharma, e aqueles que estão seguindo os passos do Buda e adentrando o Nirvana,
Se os ensinamentos do Buda desaparecerem agora, os seres sencientes do futuro, eles estarão em uma situação terrível, porque eles não terão mais sabedoria, não terão mais prajna. Então, por essa razão, assim como o Buda teve um amor tão grande por todos os seres sencientes, nós também devemos ter. Nós também devemos deter a linhagem do Dharma, defender a linhagem do Dharma e preservá-la. Então, uma vez que nós fizermos isso, então vocês podem passar para o Nirvana, mas até que isso seja feito, por favor, não passem para o Nirvana. E há um texto no chinês que é chamado do Precioso Bosque do Dharma. E esse é um compêndio de muitas histórias que estão relacionadas. É um texto muito grande. Essa é uma grande compilação da época da dinastia Tang. E é um texto muito semelhante ao relato Mahayana. E o que ele diz é que depois de 7 dias do Buda passar para o Parinirvana, então Mahakashyapa ele disse aos 500 arhats: vocês 500 arhats deveriam tocar o Gandhi e invocar todos os deuses e arhats das 10 direções. Então todos vocês devem convocar todos os arhats de todas as direções para que eles venham até aqui e compilem as palavras dos ensinamentos do Buda. Então Mahakashyapa ele disse isso. Nesse momento ele esticou o seu braço. Se você vai esticar o seu braço, certo? Não leva muito tempo. Então, nesse momento em que o Mahakashyapa esticou o braço dele, 500 arhats, eles foram para tantos reinos do universo, das 10 direções, e eles trouxeram de volta 800 milhões e 8 mil arhats. Eles trouxeram de volta com eles. E todos eles se reuniram nesse reino Sahaloka para ouvir o Dharma. E havia 500 arhats reunidos nesse local. Para uma percepção ordinária, esses 800 milhões e 8 mil arhats, para quando você diz que todos esses arhats se reuniram, isso é uma dimensão diferente, certo? É como uma situação completamente diferente. Mas é algo que nós precisamos ver quando nós olhamos para o Mahayana. E se nós pensarmos que as descrições Mahayana precisam estar de acordo com as nossas percepções comuns, então isso não vai funcionar. Basicamente, um grande número de arhats estava reunido com Mahakashyapa. E dentre eles, o Mahakashyapa, ele escolheu 1000 bhikshus, excluindo Ananda. E isso é de acordo com esse texto, o Precioso Bosque do Dharma. No Vinaya é dito que são 500, mas aqui nesse texto falam que havia 1000 bhikshus, excluindo Ananda. Então ele deixou Ananda de fora, e todos os demais bhikshus, 1000 bhikshus eram arhats, eles tinham clarividência, eles já tinham alcançado a liberação. Eles ganharam os 3 conhecimentos, eles ganharam maestria sobre o dhyana, eles tinham clarividência. Nós não precisamos falar sobre todas as qualidades. Todos eles tinham 6 clarividências. E esses eram, então, os melhores dos arhats.
Então, agora nós chegamos ao quarto ponto, a razão pela qual deve haver 1000 arhats. Então, o que é dito aqui no comentário, no grande comentário, é que havia 1000 bhikshus, mas por que deveria haver 1000? O que está escrito no grande comentário é que, nesse ponto, inúmeros arhats, eles vieram, e o Mahakashyapa, ele selecionou 1000 arhats, e não mais do que 1000 arhats. Mas por que exatamente esse número? E a razão para isso seria que depois que o rei Bimbisara ele alcançou o estado de arhat, ao mesmo tempo, 84.000 dos seus ministros, da sua comitiva, também alcançaram o estado de arhat. E naquele momento foi dada uma ordem no Palácio Real para preparar comida para 1000 bhikshus. Então, eles fizeram uma oferenda para 1000 bhikshus. E essa tradição, ela continuou até a época do filho do rei Bibisara, o rei Ajatashatru. Então, Mahakashyapa pensou, então, se nós precisamos sair para esmolar comida, mas é um pouco de perigo nisso, é um pouco difícil isso. Então, no momento de fazer o concílio, nós não devemos sair do concílio para esmolar comida. Se as pessoas precisarem sair para esmolar comida, isso não vai ocorrer bem. Então, em Rajagriha, todo ano eles têm um local particular para oferecer comida para os bhikshus. Eles tinham um costume de fazer isso. Então, ele diz, se vocês forem a Rajagriha, haverá pessoas oferecendo comida. E então, se eles estiverem prontos para oferecer comida a 1000 bhikshus, então será mais fácil compilar os ensinamentos no concílio. Então, por isso, o Mahakashyapa ele não escolheu mais do que 1000 bhikshus. Então, a seguir é a realização do concílio em Rajagriha, compilando as palavras do Buda. Então, nesse momento, o Mahakashyapa e 1000 bhikshus, eles chegaram no pico do Abutre, em Rajagriha, e quando eles chegaram no pico do Abutre, o rei era Ajatashatru, e ele pediu ao rei Ajatashatru, por favor, prepare comida para nós e traga todos os dias. E a razão para isso é que, a partir de hoje, nós estaremos compilando os 3/6 do sutra, assim por diante, e nós não poderemos sair do concílio. Nós não poderemos pedir comida. Então, por favor, prepare provisões e envie-as para nós todos os dias no concílio. E aqui nesse ponto, como eu mencionei, como eu disse antes, ele cita as escrituras de Vinaya Mahasangika para descrever a compilação. E o que é dito no Vinaya Mahasangika é que quando o Mahakashyapa ele chegou em Rajagriha com os 1000 bhikshus, quando eles chegaram, havia na verdade 500 bhikshus. Isso é o que está escrito nas escrituras Mahasangika. Eles chegaram em Rajagriha com 1000 bhikshus, fizeram as preparações, prepararam os alojamentos, prepararam as almofadas, os assentos, e eles fizeram como um trono para o Buda. Então, à sua direita havia um assento para Shariputra, à esquerda um assento para Madhgalyana. Então, embaixo disso havia um assento para Kashyapa, e eles prepararam todos os assentos. Então, eles prepararam todas as provisões para os 4 meses, para os retiros de chuva. Porque não haveria contato com ninguém de fora durante os 4 meses do concílio. Então, eles tiveram que preparar tudo
com antecedência. Então, todos os bhikshus se reuniram e a maioria deles eram basicamente arhats. Alguns ouviram Vinaya do Buda, alguns não ouviram do Buda, mas eles ouviram dos discípulos do Buda. Alguns ouviram 2 vezes do Buda, e outros ouviram 2 vezes dos discípulos do Buda. Mas, em todo caso, quando a Sangha toda se reuniu, elas disseram: nós precisamos das pessoas que são arhats, as pessoas que ouviram Vinaya 2 vezes, as pessoas que têm as 6 clarividências e ouviram Vinaya 2 vezes do Buda ou dos discípulos do Buda. Então, essa era a conversa que eles tiveram. Então, quando eles fizeram isso, eles viram que tinha apenas 500. Primeiro tinha 1000, e então, após essa conversa, eles viram que só sobraria 500 bhikshus. Então, em todo caso, ficaria 500 arhats. Então, após toda essa conversa, eles viram que tinham 2 pessoas a menos do que 500, seria 498 bhikshus. E eles pensaram: não, mas nós precisamos ter 500 bhikshus. Nós temos 2 a menos, é preciso ter 500 bhikshus. Eles disseram isso. E então havia o ancião, Aniruddha, e o Aniruddha, ele veio e se juntou a eles. Então eles tiveram 499, mas ainda faltava 1. E nessa época eles pensaram: quem será esse 1, esse arhat que falta? Então, naquela época, havia um ancião chamado Lipoti. Eu apenas li esse nome em chinês. Então, esse Lipoti é um nome em chinês. E o Lipoti, ele tomou os votos dele com Maudgaliana. E o Mahakashyapa disse: e você precisa ir ao céu dos 33. Esse reino celestial dos 33. E você precisa convidar esse bhikshu. E quando você o convidar, você diga que o Buda passou para o Parinirvana e que os bhikshus irão compilar as escrituras do Buda. Então, diga isso a ele. Então, esse ancião Lipoti, o Mahakashyapa instruiu ele a ir ao céu dos 33 e ele encontrou com esse outro bhikshu. Mas, em todo caso, ele disse a esse bhikshu: ancião, o Buda passou para o Parinirvana. Então, todos os bhikshus desejam compilar as escrituras do Buda. Então, por isso, você foi convidado. E assim que esse bhikshu ouviu, ele ficou muito triste, na verdade, muito desapontado. Ele disse: o Buda realmente passou para o Nirvana? E ele respondeu que sim. E o bhikshu então disse: bem, se o Buda estivesse presente no mundo, eu certamente iria até lá. Mas o Buda, ele passou para o Parinirvana, ele faleceu. Então, os olhos do mundo foram cegados. E então, ele adentrou num samadhi, e o seu corpo levitou e ele passou para o Parinirvana. Então, o ancião Lipoti, ele viu isso acontecer, ele voltou para Kashyapa e para Sangha, e ele disse: eu fui até lá, eu falei o que você disse, mas quando ele ouviu isso, ele ficou muito deprimido.
ele entrou em Samadhi e faleceu. Ah, esquece, ele não vai vir para cá, ele faleceu. E então, Kashyapa e os demais anciões, e disse novamente ao ancião Lipoti, Kashyapa, você precisa ir ao palácio no céu dos 33, há um arhat lá, chamado Jamfamboti, e você também vá lá e convoque esse arhat. E há um outro ancião, Shioshishan, e um outro ancião chamado Potoshi. E então na montanha Polu, há um ancião chamado Rachuli. Por favor, convide ele. E há um outro ancião Utolo, também convide ele. E Guanshan, na Montanha da Luz, há esse aluno de Magdaliana. E na Montanha Manto, há um aluno de Shariputra, Solo. Também convide ele. E na montanha, e na outra montanha, há o venerável Lodu. Eles são todos arhats. E então o Lipoti, ele foi até esses arhats e ele disse, a Sangha, ele pensou, a Sangha pediu para eu fazer isso, então eu preciso ir. E todos eles, quando eles ouviam que o Buda passou para o Nirvana, eles também passavam eles mesmos para o Nirvana. E no final, bem no final, o Lipoti, ele foi ao final no palácio, ele foi no palácio do grande rei, e ele foi convidar esse arhat, chamado Shomito. E ele disse, ancião, o Buda passou para o Nirvana, e os bhikshus gostariam de compilar suas palavras, então eu vim aqui para convidá-lo para participar. E quando ele disse isso, o arhat estava muito triste e perguntou, o Buda realmente passou para o Parinirvana? E então o arhat disse, se o Buda estivesse presente no mundo, eu certamente iria. Mas o Buda passou para o Parinirvana e o mundo ficou cego. E ele também imediatamente levitou para o céu. Entrou no Samadhi da luz de fogo e ele passou para o Nirvana. Então, esse Lipoti, ele voltou para Mahakashyapa e para todos os bhikshus. Ele relatou todos os eventos e disse, eu fui a todos os locais que você pediu, e quando eu falei para os bhikshus o que aconteceu, assim que eles ouviam, imediatamente eles faleciam. E todos eles entravam no Samadhi de grande luz e todos eles queimavam em chamas. Eu, Kashyapa, disse, é melhor nós pararmos com isso, não vamos convidar mais nenhum bhikshu. Não vamos convidar mais nenhum arhat. Porque todos que nós convidamos estão passando para o Nirvana. E se nós continuarmos convidando todos esses arhats, não sobrará nenhum. E se não sobrar nenhum arhat no mundo, e se não houver arhats nesse mundo, não haverá mais um campo de mérito no mundo. Então, melhor que nós paremos de convidar os arhats. Na verdade, não é necessário fazer isso, porque há um arhat. Esse é o Ananda. Eles estavam convidando todos os arhats, indo em outros céus, outros reinos celestiais, reinos dos deuses, voando até lá e convidando outros arhats. E eles não vinham. Não apenas eles não vinham, mas eles também estavam pegando fogo e queimando. Porque o Ananda, e não havia necessidade de convidar eles, porque o Ananda já estava ali. O tesouro do Buda Dharma estava ali, era o Ananda. E então ele disse, anciões, o venerável Ananda está aqui.
Ele era o atendente do Buda. E ele ouviu o Dharma diretamente do Buda. E no passado, o Buda disse que o Ananda era muito grandioso em 3 qualidades, portanto, nós devemos convidá-lo. Nós não temos que ficar indo em outros reinos e convidar pessoas que não podem vir para cá. E, além disso, eles ainda passam para o Nirvana no momento de convidá-los. Então, o Ananda está aqui, vamos convidá-lo. Nós devemos convidar o Ananda. E quando o Bhikshu disse isso, o Mahakashyapa imediatamente disse: isso não está bom. Não é correto convidar o Ananda. Ele ainda está no caminho. E nós somos todos já arhats. Ele ainda está no caminho do aprendizado. Nós estamos no caminho do não mais aprender. E se nós incluirmos ele nesse status, no meio daqueles que não mais precisam aprender, seria o mesmo que colocar um chacal entre os leões. Você sabe, um chacal, ele parece como um lobo, um cachorro. Ele parece, na verdade, ele é como uma raposa. Então, ele faria que é isso, seria colocar um chacal entre leões. Então, isso não seria bom. Então, nós não podemos incluir Ananda. Então, Mahakashyapa não aceitou esse pedido. E, além disso, ele ainda fez uma comparação do Ananda com um chacal. E depois disso, seguiram as acusações ao Ananda. Então, naquela época, houveram os 3 meses do Retiro das Chuvas, e durante esses retiros, cerca de todo 15º dia era necessário fazer o Sojong. E nesse momento todos se reuniram. E no momento de se reunir, eles tinham que discutir o Vinaya. E o Mahakashyapa, ele entrou em Samadhi. E ele olhou, ele tinha um olho divino, então ele olhou em volta. E ele viu qual o nível de realização que todos que estavam ali tinham. E ele disse, não, o Ananda não pode ficar aqui. Então, Mahakashyapa, ele saiu do seu samadhi, e num local onde todos podiam ver, ele pegou o Ananda pelos braços, pela mão, e ele disse, todos os bhikshus aqui, eles estão livres de impurezas. Nós estamos aqui para compilar os sutras, mas você não é um arhat, você ainda tem impurezas, você não pode ficar aqui. Então ele puxou o Ananda pelo braço e expulsou ele. E quando ele fez isso, o Ananda, ele estava muito envergonhado. Ele não era o arhat ainda, certo? E por ele não ser um arhat, ele sentiu muita vergonha, ele estava extremamente envergonhado. E ele se sentiu triste, chorou. E ele disse para si mesmo, eu servi o Buda eu servi o Buda como seu atendente por 25 anos. Eu fiquei próximo do Buda. E eu nunca sofri uma situação tão difícil quanto essa que eu estou passando agora. E o Buda, ele é realmente muito compassivo. Então, o Buda seria capaz de me perdoar. O Buda me perdoaria e compreenderia. Mesmo eu tendo muitas aflições, isso não fazia diferença para o Buda. Ele era capaz de me perdoar. E ele disse, por favor, me dê apenas um pouco de tempo e eu alcançarei o estado de Arhat. Eu tenho as habilidades, eu tenho a prática. Então é certo que eu poderei alcançar o estado de Arhat. E a razão pela qual eu não alcancei ainda o estado de Arhat
Não é porque me falta capacidade ou eu não pratico. Não é por essa razão. É porque eu tive de servir o Buda como o atendente do Buda. Então, por isso eu não consegui alcançar o nível de Arhat. Então, todos os Arhats, de acordo com a tradição, todos os Arhats têm o mesmo tipo de realização. Então, intencionalmente, eu não me liberei das amarras e não alcancei o estado de Arhat. Então, ele disse que por ele ter servido o Buda, ele intencionalmente não alcançou o estado de Arhat. Então, apenas me dê um tempo e eu irei rapidamente alcançar o estado de Arhat. E Maharaja Shep então começou a acusá-lo, você fez isso, você fez aquilo, você cometeu essa ofensa e aquela ofensa. E eu já falei a respeito disso no outro dia, anteriormente. Mas há mais coisas específicas que eu falarei no próximo dia de ensinamento. Então agora nós faremos as preces de dedicação.